Olá, meu nome é Cristina e eu sou diretora assistencial da Neon Cuidadores. Eu vim falar com vocês sobre um assunto que causa muita preocupação em todas as famílias e é através desse assunto que a maioria dos pacientes chegam até nós. Eu vou usar o termo Alzheimer, mas na verdade Alzheimer é uma doença já diagnosticada que acomete pessoas que têm um estado de demência latente. Então, as demências, são vários tipos de demências que a gente tem, mas o Alzheimer é a doença mais comum, é a que a população mais conhece e é que causa mais transtornos na vida familiar hoje em dia. Ela sempre começa, com alguns fatores específicos. Então, é um esquecimento, é uma atrapalhação de trocar nome dos netos, trocar nome dos filhos, ela não sabe onde colocou as coisas, ela começa com uma maniazinha de perseguição, então em geral são aposentados que falam que alguém está pegando o dinheiro deles, são pessoas que vivem de forma independente e aí costumam se atrapalhar no dia a dia da casa, costumam se atrapalhar no dia a dia de tomar medicação, de fazer a própria alimentação, até chegar a casos extremos de pessoas que saem e não conseguem voltar porque não sabem onde estão. Há casos de pessoas que a família já passa a ser, já passa a ter uma relação conturbada porque os filhos não conseguem entender direitinho o que está acontecendo com aqueles pais, com aquele pai, com aquela mãe, e não entendem se aquilo é um comportamento da velhice ou se aquilo é efetivamente uma doença já estabelecida. São muitas as maneiras de fazer esse diagnóstico. Em geral, a gente leva num neurologista ou num psiquiatra, que pede exames como tomografias, ressonâncias magnéticas, mas o certo mesmo do diagnóstico é a capacidade que o médico tem de conseguir avaliar muito bem a questão cognitiva. O que é a questão cognitiva? Como ele fala, como é que ele faz, ele consegue encaminhar o pensamento, entendeu? Às vezes ele está com uma linha de raciocínio que fica tolhida no meio. Então, o neurologista ou o psiquiatra, eles conseguem entender que aquela situação é uma situação típica do Alzheimer e aí acaba confirmando o diagnóstico com tomo ou com ressonância. Hoje existem muitas medicações que fazem com que o tratamento aconteça mais a longo tempo. O que é esse tratamento a longo tempo? O Alzheimer, ele é cometido de algumas fases. Em geral, são 4 fases. E a medicação correta, ela faz com que as fases fiquem mais distantes uma da outra. É muito importante que a gente se preocupe com coisas bruscas. O paciente com Alzheimer, ele não gosta de situações bruscas, ele não gosta de ser tirado do meio dele, ele não gosta de ficar, muitas famílias acham uma solução, fica uma semana com meu irmão, uma semana com outro irmão, outra semana com outro irmão. Isso é péssimo para o paciente com Alzheimer, porque ele gosta da casinha dele, do mundinho dele, e aí ele consegue se encontrar, e quando começa a tirar ele de ambiente, ele não sabe realmente onde está. E aí começa aquela questão, olha, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha casa. Às vezes mesmo ele estando na casa de alguém muito querido, na casa de alguém que seria tecnicamente a casa dele. Então, é importante que a gente entenda como funciona, entenda que quando a gente vai falar com esse paciente, com esse familiar, a gente tenha muita calma, a gente explique a situação com uma forma bem simples. Imagina que você está falando com uma criança. É assim que vai acontecer na cabeça de quem tem Alzheimer. Ele ele volta a ser criança. Então a gente não pode ficar dando muita explicação. Olha, você vai tomar banho, depois a gente vai almoçar, depois nós vamos dar uma volta. Não, primeiro o banho. Então vai para o banho. Depois que saiu do banho, olha, agora nós vamos almoçar. Depois que almoçou, agora nós vamos dar uma volta para você tomar sol, entendeu? Muitas informações ao mesmo tempo causam muita confusão na cabeça deles e isso gera um estado de ansiedade. Há alguns idosos que têm depressão com Alzheimer? Sim,
eles podem ter depressão com Alzheimer. A gente até já fez um vídeo com relação a isso, porque o estado de depressão, ele caminha em paralelo com Alzheimer. Então é importante que mesmo ele não reconhecendo efetivamente a família, mesmo ele não estando naquele contexto familiar de forma participativa, mas quando ele está lá com a família dele, quando ele está no almoço de domingo, quando ele está na chácara, quando ele está no restaurante, ele pode não estar falando, ele pode não estar participando, porque nem sempre ele está entendendo o que está acontecendo. Mas pode ter certeza de uma coisa, ele está com o coração acolhido, ele está se sentindo em família, ele está bem agregado, ele está acolhido. Então, é importante que a gente mantenha esse idoso sempre perto da gente, a gente mantenha esse idoso sempre com cuidado especial, para que a gente consiga afastar do Alzheimer as fases que são muito frequentes. Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu like.